Tem como o negócio estar com um pé em cada lado nessa caixinha que tu montou? Tem como o negócio estar com o pé na ciência e um pé na pseudociência? Ou ele obrigatoriamente precisa estar em um dos lados, à luz da filosofia da ciência? Cara, então... primeiro vamos falar sobre teorias da demarcação, tá? Tem um cara chamado Ângelo Fassi, que ele produziu um artigo em que ele selecionou, não vou lembrar dos anos de ano a ano, mas se não me engano o último ano foi 2017 e o primeiro foi lá para 1970, algo assim, demarcações de filósofos profissionais, para ver, olha, em que direção a galera tá indo na literatura quando a gente fala em demarcação. Percebeu-se que, historicamente, não tem um consenso. Tá. Mas quando a gente pega, se não me engano, os últimos 5 anos, ou os últimos 10 anos, você vai ver que a demarcação tende a ir para uma direção dessa que eu estou falando, tá, que é a demarcação do Hanson sobre confiabilidade. Só que, no caso, o que diferencia, né, que pro Fassi, né, essa demarcação do Hanson, ela é mais vaga, e aí você poderia dividir uma que diz respeito à a evidências de baixa qualidade e outra que diz respeito a metodologias não confiáveis, tá? Mas é uma coisa que está indo na mesma direção. Se a gente parte dessa perspectiva, eu não consigo pensar em algum caso que esteja nos dois pés. É um pé ali e um pé aqui. O que eu posso pensar é o seguinte. Eu posso ter uma teoria que faz diferentes afirmações e algumas delas ser científicas e outras não. Isso possivelmente pode acontecer. Eu posso ter, por exemplo, a psicologia cognitiva. Ela pode ter afirmações científicas e outras afirmações que não são científicas, né? E a depender do grau de confiabilidade pode ter ser pseudocientíficas. Tá, saquei. Então, dentro do mesmo construto, ela pode pisar nos dois lados, dependendo a ótica que tu olhar ou o que você olhar dentro dela. Aí, sim. Mas aí, por isso que é tão importante nós tentarmos compartimentalizar ao máximo isso. Porque isso é foda em psicologia, tá? Uma coisa importante, muito importante. O termo abordagem fode todo esse processo. Porque a abordagem designa uma porrada de coisa. E ela compartimentabiliza um monte de coisa ampla, né? Isso. Que aí envolve intervenção, envolve teoria, que algumas podem interessar e outras não. Por isso que é muito importante eu tentar explicitar ao máximo quando eu tô falando, por exemplo, a análise do comportamento é científico ou não científico? Depende muito, cara. Você tá falando do quê? Tá falando de teoria de psicologia da linguagem, tá falando sobre intervenções, quais tipos de intervenções que estão lá dentro? Você tá falando sobre... Pô, você tem até teses filosóficas lá dentro. Pô, quando você fala de terapia cognitivo-comportamental, então, por favor. A própria TCC, inclusive, né? Você tem diferentes gerações e tudo mais, né? O caso da psicanálise, ele inclusive é muito debatido e geralmente é colocado mais na fogueira, porque de tudo que a gente recolheu em psicanálise até hoje, não tem nenhuma boa teoria que consiga cumprir ali graus mínimos de confiabilidade. Então você tem os testes Rorschach estão ferrados, as intervenções psicodinâmicas, né? A neuropsicanálise, né? Isso aí você sabe até melhor do que eu, inclusive, que a produção também não demonstra confiabilidade. E é mais fácil de você pegar, poxa, esse conjunto todo aqui não presta. Mas, para os outros casos, você vai ter que tomar muito mais cuidado. Entendi. Sabe? Entendi. Mas aí também não pode cometer o inverso, né? Você pegar um pedaço da abordagem, digamos assim, e falar que tudo aquilo é científico. Exatamente. Então, quando você compartimentabiliza, a ideia é justamente fazer isso para conseguir colocar um selo ali de quanto de cientificidade tem dentro daquilo. Mas isso não é feito, né, cara? Graduação a gente aprende tudo como um bolo só. Sim. E aí vocês devem ficar bem pistola com esse tipo de forma de ensino, porque os caras chegam para vocês, quando vão falar de filosofia da ciência, eles já chegam com essa mentalidade de grandes globos, né, dentro da psicologia. E aí vocês têm que explicar, então, que tem que quebrar mais, olhar o mérito de cada uma dessas ideias. E chega a ser bizarro, Wesley, o fato de que, para muitos casos, as pessoas não aceitam sequer comparar as bases epistemológicas entre elas. Então é como se uma teoria fosse uma feuda mesmo, né? Que ela tem os próprios métodos, a própria forma de justificação, e eu não posso julgar aquela teoria se eu não partir das próprias bases daquela teoria. Entendi. E nunca posso refutar. Mas daí é um problema. Problema. Porque nunca que uma teoria vai dizer que ela mesma é falsa. Às vezes, né, os caras conseguem ter essa peripécia, mas assim, em geral, se ela está sendo produzida com o mínimo de coerência,
você não vai poder refutar aquela teoria porque não teria qualquer base comparativa. E o que não tem nenhuma base razoável para você justificar esse tipo de ideia. Isso ignora a própria falibilidade humana de produzir Perfeito. teorias das mais variadas possíveis que sejam equivocadas. Pô, mas o cara criar exatamente, eu concordo. O cara criar o fundamento filosófico que está blindado à própria submissão daquela abordagem ao crivo científico, aí criou um... Aí não sei, porque aí eles criaram um mundo próprio, né? Sim, Aí sim. não dá pra validar nada. Mas esse tipo de fala sua não prova que aquele argumento da galera que diz que a ciência não consegue nem provar ela mesma como eficaz. Já ouviu isso daí? A ciência não consegue provar ela mesma. Daí Tipo assim, eu nunca vi a ciência. A galera normalmente fala, mas vocês fazem a própria ciência, ou a ciência se construiu de uma forma que ela mesma se prova eficaz. Na verdade, o que eu entendo é que a ciência, ela é como se fosse sei lá, uma forma de filtro, um conhecimento, um empreendimento humano que formou uma forma de filtro, onde a gente submete algumas coisas a esse filtro e algumas coisas vão acabar passando por ele ou não. É mais ou menos isso, não? Sim e não, como alguns dizem. Né? Eu não gosto muito dessa expressão porque Cara, é contraditório. Resposta de filósofo, né, cara? Resposta de filósofo vai ser todos assim, sim e não. Mas o que acontece? Mas é uma boa resposta. É que, claro, é isso. Quando a gente fala em demarcação de ciência e pseudociência, nós estamos falando... Tá, peraí. Antes de eu falar sobre isso, só para as coisas ficarem organizadas aqui. Um fato que é importante ser explicitado. O conceito ciência, ele é altamente polissêmico. O que isso quer dizer? As pessoas usam essa merda de palavra para um monte de coisa. Olha só, eu tenho teoria científica, eu tenho evidência científica, método científico, disciplina científica, tem a função de cientista, sabe? Disciplina científica, de tal forma que, para cada um desses termos, eu precisaria de uma demarcação específica para ele. Entendi. Sabe? E a gente usa, eu mesmo também, uso o conceito de ciência para falar, por exemplo, sobre instituição. Às vezes a gente, igual isso que você descreveu, sobre a ciência é um certo filtro. O que nós estamos falando, na verdade, é sobre pesquisa científica. A pesquisa científica é um filtro. Perfeito. Que funciona ali separando produções de boa qualidade e de má qualidade. Só é importante não confundir isso com demarcação de ciência e pseudociência. Porque quando a gente fala de demarcação nesse sentido, de avaliar se algo é científico ou não é, nós não estamos falando de pesquisa exatamente, nós estamos falando sobre a teoria, sobre a base evidencial daquela teoria. E aí, nesse caso, não é simplesmente um filtro do processo. O filtro do processo é importante para poder avaliar a base evidencial. Mas o que é julgado como científico ou não é a quantidade de evidências que aquela teoria recolheu que tem a seu favor. Que pode ou não vir desse filtro das pesquisas. Pode também não vir desse filtro, exatamente. Eu posso ter evidências do senso comum a favor da teoria. Isso é possível acontecer. Geralmente não vai ser uma evidência boa, mas também é evidência. Cara, essa parada de conceito do filósofo se preocupar bastante em trabalhar em cima de conceito, né? É isso que fundamenta aquela piada no senso comum, do tipo assim, pega um prato pra mim ali, e o filósofo olha e fala, mas o que é um prato? O seu dia não fica muito complicado? Tipo, o Uber fala pra você assim, fecha a porta, por favor. Você fala, tá, mas o que é fechar? Cara, eu confesso na verdade assim que eu gosto até, na verdade, porque isso mostra o quanto que nós utilizamos a linguagem de uma maneira pouco pensada. E que assim, é natural, obviamente, eu não vou ficar. Eu não tenho a mínima ideia de qual é a boa definição de Copa. Dane-se também pra esse contexto, sabe? Só que tem contextos, cara, que é importante eu saber a definição adequada daquilo pra articular aquele conceito corretamente. Porque isso dá merda quando você não sabe, em casos que é importante você saber, sabe? Então, quando o cara vem e diz que não há verdades, isso é uma coisa estranha. Qual que é a definição de verdade que esse cara tem por detrás? Perfeito. Sabe? Perfeito. Provavelmente ele partiu de certas associações que ele fez. Verdade é um conceito que daria um podcast inteiro só sobre ele, cara. Porque ele tem diversas dimensões. A pessoa, ela confunde verdade com justificação.
Quando o cara fala que não há verdades, o que o cara quer dizer, na verdade, é que nós não temos certezas. Eu posso ter uma crença que está justificada, mas não tenho certeza que aquilo é assim. Isso não é uma verdade. O cara fala que... Ele fala que é a verdade. Não, ele trata isso, a verdade, como tendo certeza. Só seria verdade se eu tiver certeza. Como não há certezas, não há verdade. Entendi. É basicamente isso que o cara tem por detrás. Tá, Mas você entende a confusão e a diferença disso para simples afirmações do tipo, a garrafa tá em cima da mesa? Aham. Isso é verdade. Aham.